Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente, deputado. Francamente. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o deputado federal Marcelo Ramos e nós estamos começando agora o 9º episódio do nosso podcast Francamente, onde tratamos com você temas de interesse do Brasil e do meu Amazonas. O tema dessa semana é desigualdade social no Brasil. E o motivo que me fez escolher esse tema, infelizmente, não é um motivo nada agradável. A Fundação Getúlio Vargas acabou de publicar um estudo chamado A Escalada da Desigualdade, e os dados são alarmantes. A desigualdade social no Brasil tem alta ininterrupta desde o segundo trimestre de 2015. Nem em 1999, que foi o pico histórico de desigualdade, houve um movimento de concentração de renda tão grande e que aprofundou tanto e durante tanto tempo consecutivo a diferença entre pobres e ricos no Brasil. Isso é muito grave. De lá para cá já foram 17 trimestres consecutivos de aprofundamento do abismo socioeconômico no nosso país. E, infelizmente, esse abismo ele está se aprofundando não porque os ricos estão ficando mais ricos, mas porque, infelizmente, no Brasil, os pobres estão ficando mais pobres. Os pobres foi quem tiveram a maior perda nesse período e o diagnóstico da FGV é que isso é consequência do desemprego. O desemprego no Brasil, que em 2014, registro que 2014 foi o nosso período de menor desigualdade, ele chegou a 6,5%. E agora, no segundo trimestre de 2019, a 12%, com taxas recordes de informalidade. Então, na verdade, esse desemprego de 12%, ele é meio falso, porque você tem um número altíssimo de informalidade, muitos dos quais não conseguem uma renda mínima para ultrapassar a linha da pobreza. Nós vamos dar um intervalinho e voltamos já com o primeiro bloco do nosso podcast, Francamente. Voltamos agora no nosso segundo bloco do Francamente, depois de tomar aquela água, dar uma relaxadinha, ou pelo menos tirar a cabeça um pouquinho desse problema tão grave que é a desigualdade social, para refletir agora sobre as medidas que nós estamos tomando aqui na Câmara dos Deputados para enfrentar esse problema. Infelizmente, o Brasil tem feito uma série de reformas de natureza fiscal que são fundamentais para que o nosso país tenha a chance de voltar a crescer. E eu sou daqueles que não contraponho reforma fiscal com responsabilidade social. Eu acho que um não existe sem o outro. Não há sentido em se fazer reforma fiscal se não for para sobrar dinheiro para combater desigualdades. E não tem como combater desigualdade se o Estado gastar muito mais do que arrecada. Então, o que nós estamos procurando aqui na Câmara é dar sentido a todo o aperto de reforma fiscal que nós estamos propondo necessariamente para o nosso país. E, diante disso, o presidente Rodrigo Maia organizou um grupo de deputados muito identificados com essa pauta. Destaco a deputada Tabata, o deputado Felipe Rigoni e o deputado João Campos, que elaboraram uma agenda legislativa para o desenvolvimento nacional, que tem como objetivo combater a pobreza e reduzir as desigualdades. Esse grupo estabeleceu 5 eixos de atuação para esse programa: garantia de renda, inclusão produtiva, rede de proteção ao trabalhador, incentiva a governança responsável com uma lei de responsabilidade social e promoção do acesso à água e ao saneamento. Tudo isso acontece porque o Brasil, nos últimos 30 anos, foi dos países que mais concentrou renda. E olha que nós temos uma diminuição dessa concentração fruto de programas como, por exemplo, o Bolsa Família, que, inclusive, nas proposições apresentadas por essa equipe, passará a ter natureza constitucional, além de uma medida fundamental, que é um projeto de lei para criar um benefício específico voltado para a primeira infância, garantindo renda mínima para os primeiros 5 anos de vida, que é a fase decisiva para o desenvolvimento cerebral das nossas crianças. Tem como objetivo atingir 3 milhões de crianças no país. Lembro ainda
que na PEC paralela foi incluída pelo senador Tasso Gereissati um programa universal de atenção à primeira infância, que é uma medida também fundamental e que vai nessa linha de reformas de natureza social apresentado aqui na Câmara dos Deputados. Quero fazer uma observação em relação ao pacote Mais Brasil do governo federal, porque, infelizmente, há pouca sensibilidade social por parte do governo federal. O Ministério da Economia tenta justificar as reformas fiscais por elas mesmas, e isso não tem nenhum sentido. Eu cheguei a dizer, logo depois que o Mais Brasil foi publicado, que faltava gente naquele pacote. Faltava dar demonstração para a sociedade de que toda a economia que nós estamos procurando fazer nas contas públicas tem como objetivo combater a desigualdade, combater a miséria, combater a fome e combater aquele diagnóstico que eu fiz baseado no texto de Pedro Neri, num artigo que escrevi algumas semanas atrás. O Brasil tem na sua faixa mais baixa da população, os 20% mais pobres, a mesma população e a mesma renda per capita de Uganda, que é um dos países mais pobres do mundo. Uganda, para você ter uma ideia, tem metade da renda per capita do Congo, tem 1/3 da renda per capita de Bangladesh. E dentro do Brasil, aqui, no nosso país, existe 20% da população que representam a mesma população e a mesma renda per capita de Uganda. É isso que nós precisamos combater e nós estamos perseguindo através desse pacote. Vamos dar um intervalo e voltamos já para o nosso terceiro e último bloco do podcast Francamente. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do podcast Francamente, e eu quero nesse terceiro e último bloco dividir com vocês a necessidade que o Brasil precisa de entender as razões de tanta desigualdade. Por que o Brasil se tornou um país tão desigual? E para avaliar e para refletir sobre isso, vale mencionar uma tese de doutorado premiada do economista Pedro Ferreira de Souza, que também é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa dele é talvez a pesquisa mais ampla sobre desigualdade no nosso país, porque ela detalha a concentração de renda no Brasil do período de 1926 a 2013. E o dado mais interessante e talvez mais atual dessa pesquisa seja o fato de que o economista Pedro Ferreira de Souza estabelece uma relação direta entre desigualdade, democracia e ditadura na distribuição das riquezas. E vejam que dado significativo. O período que houve maior queda de desigualdade no Brasil foram os períodos democráticos, justamente para citar um exemplo de 1945 a 1964. E o período que a desigualdade mais subiu no Brasil foram justamente os períodos da ditadura militar e o período do Estado Novo. Portanto, há uma relação direta em que a ampliação da democracia reduz a desigualdade porque dá mais voz aos mais pobres e porque joga olhar sobre os mais pobres. Da mesma forma, a contrário senso, a ditadura ela leva ao crescimento das desigualdades por conta da repressão de demandas sociais e por conta da retirada do olhar sobre a pobreza e sobre a miséria. Portanto, reforço aqui a tese de que democracias e instituições estáveis são saudáveis para a democracia e são essenciais para o combate à desigualdade. Um outro dado bastante interessante desse estudo é que a pesquisa indica que programas de distribuição de renda como o Bolsa Família são importantes para combater a miséria naquele momento, mas não são suficientes para reduzir de forma expressiva as desigualdades, porque eles apenas aproximam as classes mais baixas da classe média. E que o fundamento da profunda desigualdade no Brasil está na forma como nós taxamos a renda, já que o Brasil fez a opção por uma sobretaxação do consumo e da folha de pagamento, que atinge de uma forma mais dura os mais pobres, enquanto os países da OCDE
tem aproximadamente 30% da sua receita tributária incidente sobre o consumo, o Brasil tem 50% da sua receita tributária incidente sobre o consumo. Então, esse modelo tributário absolutamente regressivo, que cobra muito tributo indireto dos mais pobres e pouco tributo direto dos mais ricos, é o maior motivo das profundas desigualdades no nosso país. Somado a isso, nós não podemos esquecer que é preciso seguir o caminho dos países que se dedicaram obsessivamente a investir em educação e na qualificação do seu capital intelectual. São exemplos a serem seguidos, como forma de dar oportunidade de ascensão social, não só para aqueles que querem entrar na universidade, mas também mudando a nossa educação, entendendo que nós não podemos formar 100% do ensino médio para a universidade se nós só temos vaga para 5% de quem sai do ensino médio nas universidades. É preciso fortalecer os programas de qualificação profissional já vinculados e paralelos ao ensino médio, para que a maioria dos jovens brasileiros já saiam do ensino médio com alguma experiência e com uma carreira profissional definida. A educação é fundamental também para o Brasil enfrentar essa questão de desigualdade. E assim, nós acabamos o nosso podcast, o nosso Francamente, hoje conversando sobre desigualdades sociais no Brasil, mas sempre deixando ao final aquela dica cultural. Para vocês verem que problemas complexos exigem soluções também complexas, e como o nosso podcast, francamente, está chegando ao fim, e a desigualdade é o assunto dessa semana, eu vou indicar como dica cultural de hoje a leitura dessa tese do economista Pedro Ferreira de Souza, que virou um livro, Uma História de Desigualdade. Então, procurem lá, Uma História de Desigualdade, Pedro Ferreira de Souza. Lembrando que esse livro ganhou 2 prêmios Jabutis como melhor livro do ano e melhor livro de humanas. Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura nacional. Portanto, essa é uma leitura obrigatória e uma grande contribuição do economista para quem quer entender e ajudar o Brasil a superar a sua imensa desigualdade social. Eu já estou me aprofundando nele e fica a dica para você também acompanhar aí Uma História da Desigualdade. Um grande abraço a todos, uma boa semana, já que esse podcast está saindo no iniciozinho da semana, e no finalzinho da semana voltamos com o nosso novo Francamente. Um grande abraço. Francamente, deputado. Francamente. Seja franco, deputado. Francamente. Francamente. Francamente.